Cumprimento a todos, meu nome é Keniel Santana Rossi, sou médico residente em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas de Goiás. Hoje ficou sobre a minha responsabilidade discutir sobre o tema distopia genital. Então, em primeiro lugar, quero apresentar o roteiro da minha aula. Vamos falar na sequência sobre definição, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, avaliação, tratamento e, por último, vamos abordar o artigo científico em relação ao tema. Então, inicialmente, vamos trazer a definição da distopia genital, segundo a Sociedade Internacional de Incontinência e a Sociedade Internacional de Uroginecologia. O prolapso dos órgãos pélvicos é definido pelo descenso, descida da parede vaginal anterior ou posterior e ou do ápice vaginal. Lembrando que os termos prolapso e distopia são sinônimos. Em relação à epidemiologia, o WHI nos Estados Unidos mostram que a incidência em mulheres de 50 a 79 anos pode chegar até 41,1% da população total. Em relação à prevalência dos prolapsos, o prolapso de parede anterior tende a ser o mais comum. O mesmo estudo mostrou uma incidência de 33,3%, seguido do prolapso de parede posterior com 18% e o prolapso uterino ficando em terceiro lugar com 14,2%. Além disso, nós temos que entender que na população geral das mulheres, até 13% tem chance de ser submetida a tratamento de cirurgia por conta de prolapso dos órgãos pélvicos. Além disso, a reabordagem é bem frequente, com a recidiva podendo ocorrer em torno de 6 a 30%. Também temos que ter o conceito de que mulheres com gestações prévias e o trabalho de parto com parto propriamente dito possuem uma probabilidade 2 vezes maior de desenvolver prolapso quando comparada às mulheres que nunca gestaram. Em relação aos fatores etiológicos, um de muita importância é a idade da mulher. Nós temos que a variável idade é proporcionalmente relacionada à incidência dos prolapsos. Então, mulheres a partir dos 60 anos têm uma possibilidade maior de apresentar o prolapso quando comparada a mulheres mais jovens. Além disso, a multiparidade é um fator importante, uma vez que o parto, por si, ele leva a lesões tanto de fibras musculares, dos músculos do assoalho pélvico, como também pode levar a lesões nervosas, levando à desnervação desses músculos, levando à frouxidão do assoalho pélvico. Além disso, condições que aumentam a pressão intraabdominal, também por levar à lesão fibronervosa da musculatura do assoalho pélvico, estão associadas a maior incidência, como por exemplo a doença pulmonar obstrutiva crônica e aquelas mulheres que apresentam uma constipação intestinal. Como sabemos, e vamos abordar mais na frente, existe uma fáscia de sustentação dos órgãos pélvicos, que é a fáscia endopélvica, e ela é composta de colágeno e elastina. Então, as doenças relacionadas aos distúrbios desses dois componentes estão também associadas à maior incidência dos prolapsos dos órgãos pélvicos. Por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos, a hipermobilidade articular e a síndrome de Marfan. A espinha bífida oculta, por levar a um processo de desnervação da musculatura do assoalho pélvico, também está relacionado ao aumento de incidência, e também foi visto que mulheres da raça branca e latina tendem a ter uma maior incidência dessa doença. Em relação à fisiopatologia, nós temos que entender que existem duas estruturas de sustentação principal dos órgãos pélvicos. A primeira dela, que eu já havia falado, é a fáscia endopélvica, que é composta de tecido conjuntivo. Lembrando que essa fáscia ela percorre todo o assoalho pélvico e existem regiões que existem condensações, que são sítio específicas. Então, na figura ao lado, a gente consegue ver alguns dos componentes da fáscia endopélvica. Na figura ao lado mais superior, a gente tem um complexo útero-sacro cardinal. Abaixo, a gente tem um anel pericervical, que é a junção de quase todas as outras fáscias. Mais abaixo a gente tem o arco tendíneo da face endopélvica, que é bilateral apontado pela seta.
Abaixo a gente tem o ligamento útero-pélvico. E do lado esquerdo a gente tem a fáscia pubocervical, que também pode ser dita de fáscia vésico-vaginal. E abaixo da fáscia pubocervical a gente tem a fáscia reto-vaginal, que são os componentes da fáscia endopélvica. O outro componente de sustentação que a gente tem que relembrar é o diafragma pélvico, que é composto pelo músculo levantador do ânus, que subdivide em músculo pubo-coccígeo, pubo-retal e músculo ilho-coccígeo. Além do músculo levantador do ânus, a gente tem o coccígeo terminando de formar o diafragma pélvico. Então, na figura esquerda, do lado esquerdo dessa figura, a gente tem o músculo pubo-retal, que sai do pubis em direção ao reto. Do lado direito, a gente tem o músculo coccígeo, que sai da região do cóccix, e o ilho coccígeo, que sai do músculo ilho em direção ao cóccix. Ao lado direito, a gente tem a estrutura circulada, mostrando quase todos os componentes do músculo levantador do ânus associado ao coccígeo, formando o diafragma pélvico. Então, a gente tem de superior para inferior o músculo pubococcígeo, o músculo ilho-coccígeo e o músculo coccígeo. Então, Delancey, entendendo essas estruturas de sustentação e de suporte da vagina, ele colocou que as lesões que predispõem aos prolapsos dos órgãos pélvicos pode ser dividido em 3 níveis. O primeiro nível é referente ao complexo de ligamentos útero-sacro-cardinal ou transverso do colo, que é responsável principalmente por manter o comprimento e o eixo da vagina. O segundo nível é constituído pelas fixações da fáscia endopélvica no arco tendíneo e é responsável principalmente por manter a posição mediana da vagina. Já o terceiro nível, ele é composto principalmente pelos músculos e pelo tecido conjuntivo ao redor da parte distal da vagina e do períneo. Então a gente consegue ver na figura direita todos os 3 níveis sendo ilustrados. De acordo com o nível da lesão, a gente vai ter a tendência da ocorrência do prolapso específico. Então, a lesão do nível 1 está relacionada ao defeito de compartimento apical. Então, a gente pode ter tanto prolapso uterino, como o prolapso de cúpula vaginal, que é dito eritrocele, ou a enterocele. Já a lesão no nível 2 está relacionada ao defeito de compartimento anterior e posterior. Então, em relação à parede vaginal anterior, a gente pode ter a cistocele, a uretrocele ou a cisto-uretrocele. E já de parede vaginal posterior, a gente tem a retocele. Já no nível 3, a gente tem o defeito de compartimento distal, principalmente relacionado à insuficiência de corpo perineal, mas também pode estar relacionado à retocele. Então, na figura direita, a gente consegue ver a ilustração A, mostrando um defeito de parede anterior, que seria uma cistocele. Já a figura B, a gente tem demonstrado um defeito de parede posterior, uma retocele. E a figura C, a gente tem um prolapso apical. Em relação aos defeitos de nível 2, é importante também a gente relembrar que existem 2 tipos de defeito principal, que é o defeito lateral e o defeito central. Na figura do lado esquerdo, a gente consegue ver um defeito lateral, que está relacionado à desinserção da fáscia pubocervical do arco tendíneo. Esse defeito ele está relacionado com 80% dos prolapsos de parede anterior e também está fortemente correlacionado à insuficiência urinária de esforço. E essa associação ocorre porque essa desinserção da fáscia está relacionada à perda do ângulo uretrovesical. Além disso, a gente tem que entender que no defeito lateral ocorre a preservação da rugosidade vaginal. Isso a gente consegue ver no exame físico. E além disso, o defeito lateral está associado à perda dos sulcos anterolateral da vagina. O defeito lateral, ele gera uma cistocele dita de cistocele de deslizamento.
Já o defeito central, ele está relacionado a alterações da face vésico-vaginal e está relacionado à alteração da rugosidade da vagina. Então, no exame físico, você vai perceber a perda da rugosidade. Além disso, a espessura e os sulcos anterolaterais são preservados. E o defeito central leva a uma cistocele que a gente chama de cistocele de distensão, que é o que a gente consegue ver na figura do lado direito. Em relação aos sintomas dos prolapsos dos órgãos pélvicos, a gente tem o mais comum de todos, a percepção de bola na vagina, e os outros sintomas a gente percebe com associação das alterações dos outros órgãos. Então, em relação à bexiga e os sintomas urinários, a gente pode perceber, a paciente pode queixar de uma incontinência urinária, principalmente de esforço, associada àquela alteração do ângulo vesical. Além disso, quando ocorre um acotovelamento da uretra, a gente pode perceber sintomas miccionais obstrutivos, que seriam uma tensão urinária, e pela associação ao quadro de infecção urinária de repetição, a gente pode perceber uma urgência e uma polaciúria. Além disso, é comum a presença de dor pélvica e de uma dor irradiada para as costas e flancos. Além disso, pode-se perceber sintomas relacionados à defecação, principalmente quando tem-se um defeito de parede posterior. A gente pode perceber uma constipação intestinal mais frequentemente, mas também pode-se ter diarreia, tenesmo e incontinência fecal. E por último, é fortemente associado ao quadro de dispareunia, principalmente aquela dispareunia de profundidade. Em relação ao exame físico, sempre que vamos avaliar uma paciente com suspeita de prolapso de órgão pélvico, a gente tem que tentar dividir os compartimentos para identificar de onde está vindo esse prolapso. Então, se a gente quer avaliar a possibilidade de um prolapso apical, o ideal seria isolar a parede vaginal anterior e posterior. Esse isolamento pode ser feito pelo espéculo de Graves, que é o espéculo comum que a gente tende a usar no consultório. Já avaliando a parede vaginal anterior e posterior, o ideal na avaliação é isolar a parede contralateral. Então, se a gente vai avaliar a parede anterior, o ideal seria isolar a parede posterior. Quando fôssemos avaliar a parede posterior, isolar a parede anterior para ver de onde está vindo esse prolapso em si. Para avaliação dos prolapsos anterior e posterior, pode ser usado espéculos de Siemens, mas a gente não tem ele de rotina no nosso consultório. Além disso, de avaliar qual é a origem do prolapso, a gente tem sempre que lembrar de avaliar os distúrbios associados ao prolapso. Então, avaliar a função vesical, uretral, perceber se a mulher tem essa perda de urina, principalmente aos esforços. Lembrando que sempre que for avaliar a incontinência urinária de esforço, a gente tem que fazer a redução manual do prolapso. Além disso, avaliar a função defecatória e avaliar a musculatura do assoalho pélvico. Essa avaliação da musculatura do assoalho pélvico pode ser feita com o toque. Então, a gente toca os músculos em si, vendo a tensão e ver se tem alguma alteração sem o esforço da paciente e durante a contração. Para quantificar o prolapso, a gente tem vários sistemas de quantificação. O mais utilizado universalmente é o POPQ, que é o Pelvic Organ Prolapse Quantification, que ele é recomendado pela Sociedade Internacional de Continência. Em relação a esse sistema, a gente tem que entender que existem 9 pontos. 2 deles relacionados à parede vaginal anterior, que é o ponto Azinho. Esse ponto ele se encontra a 3 centímetros do ímen. E temos o ponto Azinho, que é o ponto de maior prolapso. Além disso, a gente tem o ponto C, que refere ou ao colo ou à cúpula da vagina, naquelas mulheres que são esterectomizadas. E o ponto D, ele refere-se ao fórnice posterior. Lembrando que em mulheres esterectomizadas a gente não vai ter esse ponto. Em relação à parede vaginal posterior, a gente tem o ponto AP, que é semelhante ao ponto Azinho, que é 3 centímetros acima do ímen, e temos o ponto BP, que é o ponto de maior prolapso da parede posterior. Além disso, a gente tem o ponto HG, que é o hiato genital,
Temos o ponto CP, que é o corpo perineal, e por último temos o ponto CTV, que é o comprimento vaginal total, que vai do introito vaginal até o ponto mais distal da vagina. Entendendo esses pontos, a gente tem uma tabela 3x3 em que cada item corresponde a um desses pontos de referência. A gente consegue ver à esquerda como que deve ser representado os pontos de identificação nessa tabela 3x3. Já do lado direito, a gente consegue ver uma representação de uma mulher que não possui prolapso e não é esterectomizada. Então, na primeira linha, a gente tem os dois pontos de referência em relação à parede vaginal anterior, mostrando que ambas estão negativas 3 centímetros acima do ímen, que é a posição fisiológica. Além disso, a gente consegue ver o comprimento vaginal total, que na média é de 8 a 10 centímetros, e na última linha a gente consegue ver a parede vaginal posterior, representada pelos dois primeiros pontos, também negativa em -3, que é a posição normal. E o ponto D sempre vai estar presente naquela mulher que tem útero. Já abaixo, na figura do lado direito, a gente consegue ver a representação de um prolapso de parede anterior. Isso porque os pontos Azão-Azinho e Bzão-Azinho estão positivos, mostrando em que essas posições estão abaixo do ímen, estão prolapsadas. Além disso, nessa representação a gente consegue ver que essa paciente não possui mais útero, uma vez que o ponto D não existe mais. Entendendo como a gente observa o sistema de quantificação POPQ, a gente tem os estágios. Então, o estágio 0 é aquele estágio em que a paciente não possui prolapso. O estágio 1 é aquele em que a porção mais distal do prolapso está 1 centímetro acima do ímen. Então, está na posição -1. Já o estágio 2 é aquela em que a região mais distal do prolapso encontra-se entre 1 centímetro acima do ímen e 1 centímetro abaixo do ímen. Já o estágio 3 é aquele em que o prolapso está a mais de 1 centímetro abaixo do ímen, porém em uma região não mais distal do que o comprimento vaginal -2. E o estágio 4, que é o prolapso total, é aquele em que o ponto de maior prolapso está acima do comprimento vaginal total -2. Além disso, existe um sistema que chama um sistema de Banday-Walker, que é uma avaliação subjetiva, em que ele coloca que o grau 0 é quando não existe prolapso genital, o grau 1 é quando o ponto de maior prolapso está antes da carúncula eminal, já o grau 2 seria em que o ponto de maior prolapso está ao mesmo ponto da carúncula eminal, o grau 3 seria quando o prolapso ultrapassou anteriormente a carúncula eminal, e o grau 4 é quando é um prolapso completo. Ele é menos utilizado justamente por ser uma avaliação subjetiva. Então, em relação ao tratamento dos prolapsos de órgão pélvico, então a gente tem que entender que existem duas possibilidades, que é o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. E nem sempre não é tão simples decidir qual o tratamento que vai ser adotado para aquela paciente. Então a gente tem que entender que é uma decisão individualizada. Então a gente tem que levar em consideração vários aspectos. O primeiro deles, as repercussões sistêmicas. Caso a paciente apresente alguma disfunção urinária, uma disfunção defecatória importante, a cirurgia ela se torna mandatória. Além disso, a gente tem que observar qual é a adaptação da paciente aos sintomas gerados pelo prolapso. Tem que se entender que nem sempre os prolapsos de maior grau vão ser os prolapsos mais sintomáticos. Além disso, a gente tem que entender e levar em consideração a idade da mulher e a comorbidade, principalmente pensando no risco cirúrgico. Tem que se levar em consideração se ela já fez algum tratamento cirúrgico prévio. E também temos que considerar se é importante a manutenção da fertilidade. Então agora vamos começar a falar, primeiramente, do tratamento conservador.
Quais são os objetivos? O primeiro é evitar o agravamento do prolapso. Também é importante a redução da intensidade dos sintomas, aumentar a força, a resistência e a sustentação da musculatura do assoalho pélvico e também evitar ou adiar as intervenções cirúrgicas. Em relação às modalidades de tratamento conservador, a gente tem o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, o biofeedback, o uso do estrogênio tópico e sistêmico. Lembrando que o estrogênio tópico e sistêmico não tem dados na literatura suficiente para o uso de forma isolada. E por último, os pessários. Então, falando do treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Eles tendem a melhorar os sintomas, reduzindo o prolapso em até 1 a 2 centímetros. Lembrando que esse treinamento ele deve ser individualizado e supervisionado, e ele tem uma indicação principalmente naqueles prolapsos em estágios 1 e 2, que são os prolapsos em que o ponto mais distal encontra-se acima do ímen. O biofeedback ele mostrou eficácia principalmente quando a paciente tem algum distúrbio defecatório associado a uma retocele. Então, ele tende a melhorar reduzindo o esforço defecatório, também tende a melhorar a sensação de evacuação incompleta, tende a reduzir a necessidade do auxílio durante a defecação com a redução manual do prolapso e também tende a normalizar a frequência de evacuação. Em relação aos pesários, a função dele é a função de sustentar os órgãos pélvicos e a gente tem dois tipos de pesários mais importantes, que são os pesários de sustentação, que são usados principalmente para os prolapsos grau 1 e 2, e os prolapsos de preenchimento, que são usados naqueles prolapsos mais avançados, grau 3 e 4. Então aqui embaixo a gente consegue visualizar os exemplos do prolapso de sustentação, sendo o mais importante deles o pessário em anel, e temos o prolapso de Gellhorn, que é o principal prolapso de preenchimento, o principal pessário de preenchimento. Em relação ao pessário, mais especificamente, a adaptação ela não é bem documentada na literatura científica. O que a gente tem é que a curto prazo a satisfação pode chegar a 44% a 67%. E os efeitos colaterais mais comuns é o corrimento e odor, e os efeitos colaterais mais graves são a fissura e as fístulas. Lembrando que é importante naquela paciente pós-menopausada com baixa de estrogênio fazer o uso do estrogênio tópico tanto prévio à inserção como após para facilitar a adaptação ao pessário. Em relação ao modo de inserção, a paciente é colocada em posição litotômica. Inicialmente a gente avalia o comprimento vaginal para utilizar o pessário de tamanho equivalente. A inserção ela é feita com lubrificante hidrossolúvel e algo muito importante é sempre verificar a continência urinária após a inserção do pessário. Lembrando que a retirada para higienização desse pessário ela pode ser feita a cada 3 a 2 dias e as consultas inicialmente após a inserção devem ter um intervalo mais curto, de 1 a 2 semanas, e após a adaptação da paciente ao pessário, essas consultas elas podem ter um intervalo maior de 4 a 6 semanas. Em relação ao tratamento cirúrgico, existem vários tipos de acesso cirúrgico, podendo ser tanto vaginal, abdominal e laparoscópico, ou pode ser a combinação de acessos. Lembrando que a gente tem a divisão em 3 grupos de intervenção cirúrgica. A primeira dela é a intervenção restauradora, que vai usar o próprio tecido endógeno da paciente para fazer a correção do prolapso. A segunda categoria são as cirurgias compensatórias, que usa principalmente a tela para correção do prolapso. E por último, a gente tem a categoria das cirurgias obliterativas, que são aquelas em que isola o prolapso do meio externo. Então, começando falando das cirurgias
que existem para correção do compartimento apical, a gente tem que entender que existe um princípio cirúrgico para correção dessas distopias, que é levar a região de prolapso em direção cefálica e posterior. A gente não tende a levar o prolapso para a região anterior, uma vez que isso pode levar à modificação do eixo da vagina e favorecer ao aparecimento de defeitos posteriores. Então, em relação às técnicas cirúrgicas de compartimento apical vaginal, a gente divide elas em acessos extraperitoneal e acesso intraperitoneal. Então, em relação ao acesso extraperitoneal, as principais são a suspensão ao ligamento sacro-espinhoso e a suspensão à fáscia do músculo iliococcígeo. Em relação ao acesso vaginal intraperitoneal, a gente tem principalmente a suspensão aos ligamentos útero-sacros. Então, começando falando sobre os principais aspectos da técnica em si. Em relação à suspensão ao ligamento sacro-espinhoso, a gente tem que o acesso é reto vaginal, tendo como ponto de referência a face de Denevalier. E é importante entender que as principais complicações estão associadas à proximidade desse ligamento à espinha isquiática, onde passam estrutura tanto vascular quanto estrutura nervosa. Essa suspensão ela tende a ser feita com um fio inabsorvível. Então a gente consegue ver aqui à direita, nas duas imagens, essa conexão entre o ligamento sacro-espinhoso e o ápice da vagina por um fio não absorvível. Em relação à suspensão ao músculo iliococcígeo e a sua face, a gente tem que o acesso também é pela parte posterior da vagina. Também tem como ponto de referência a espinha isquiática. Então aqui na figura ao lado a gente consegue ver o canal vaginal e circulado a gente tem o músculo iliococcígeo, respeitando aquele preceito de levar a região apical da vagina para a região posterior. Essa técnica, quando comparada à suspensão ao ligamento sacro-espinhoso, ela tem menor taxa de lesão vascular, nervosa e também tende a ter menos efeito colateral em relação ao ureter. E é a técnica mais adequada quando a paciente apresenta um encurtamento de vagina. Em relação à suspensão ao ligamento útero-sacro, que é uma técnica já intraperitoneal, a gente tem que o acesso pode ser pela cúpula vaginal, quando a paciente é esterectomizada, ou uma colpotomia posterior no fundo de saco, quando a paciente ela ainda tem o útero. Lembrando que os remanescentes do ligamento útero-sacro, eles se encontram adjacente ao peritônio, cefálico à espinha isquiática. Então, quando você encontra esses remanescentes do ligamento útero-sacro, você vai fazer a inserção através de, em média, 3 suturas com fios inabsorvíveis, conectando o ápice da vagina a esse ligamento. Lembrando que, acima de 3 suturas, o risco de isquemia do tecido é maior. Essa técnica ela apresenta uma baixa recorrência e como complicação mais grave a gente tem a obstrução uretral. Então na figura ao lado à direita a gente consegue ver essa conexão do ligamento sacro-espinhoso à cúpula vaginal. Ainda como técnica vaginal, essa extraperitoneal também, a gente tem a cirurgia de Manchester, que também é conhecida como de Donald Fothergill, que o preceito dela é fazer uma amputação parcial do colo e uma cervicofixação aos ligamentos cardinais. Ela tem eficácia naquelas cirurgias apicais e é indicada principalmente quando o prolapso é de grau 1 a grau 2 e naquelas pacientes que possuem um alto risco cirúrgico ou que desejam preservar o futuro reprodutivo, e também naquelas pacientes que apresentam um alongamento hipertrófico do colo, que é quando o colo ele tem mais do que 5 centímetros. Então, na figura ao lado, a gente consegue ver na parte superior a amputação do colo e abaixo a gente consegue ver a cervofixação aos ligamentos cardinais. Falando agora da correção do compartimento apical via abdominal, a principal técnica cirúrgica é a sacrocolpopexia abdominal. Então você faz o acesso abdominal e faz a dissecção até chegar ao promontório. Chegando no promontório é identificado o ligamento longitudinal anterior do sacro e faz a inserção da tela.
Essa tela ela vai assumir um caráter descendente até chegar na região apical da vagina, fazendo a conexão na região da parede vaginal anterior e posterior. As vantagens dessa cirurgia em relação à correção vaginal é que tem uma menor taxa de fibrose e desnervação paravaginal e o material ele tende a ser mais permanente de maior duração, quando comparado à fibrose natural endógena da mulher. Em relação às complicações, a gente tem as complicações inerentes à tela. A tela pode ser um biofilme favorecendo a infecção, também pode estar associada a uma erosão de tela. Além disso, no intraoperatório a gente também aumenta o risco do sangramento. E como a gente vai ter um acesso abdominal, aumenta-se a taxa de ilho paralítico, de obstrução intestinal e das aderências abdominais. Então, na figura direita, a gente consegue ver a tela fixada no ligamento longitudinal do sacro e fixada na parede vaginal antero-posterior da vagina. Falando agora da enterocele, um tipo de prolapso apical também. A cirurgia que é feita para sua correção tem como princípio a dissecção e a exérese do saco herniário redundante. Após isso, a gente vai fazer uma aplicatura dos paramétrios e dos úteros sacros na linha média, fechando o fundo de saco. Anteriormente, a gente tinha a cudoplastia de Macau, que ela era feita durante a esterectomia, com princípio cirúrgico semelhante, em que faz-se a aplicatura medial dos úteros sacros na linha média, para evitar a enterocele em si. Então, aqui na figura direita, a gente consegue ver a aplicatura medial dos ligamentos, tanto útero-sacros como também cardinal, fechando essa parede vaginal, o fórnice posterior. Agora, falando do compartimento anterior, das técnicas cirúrgicas relacionadas à sua correção, em relação ao defeito central, a principal cirurgia realizada é a colporrafia anterior, também conhecida como cirurgia de Kelly-Kennedy, que tem como princípio a abertura da parede vaginal anterior e fechamento do defeito da fáscia vésico-vaginal por superposição. Lembrando que a gente sempre tem que excisar a parede vaginal fraca que está excedendo. Além disso, a gente tem que considerar o uso da tela, principalmente naqueles prolapsos mais importantes, grau 3 e 4, e também naquela paciente que possui incontinência urinária de esforço. Lembrando sempre de pesar as complicações do uso da tela. A recorrência na colporrafia anterior é variável, podendo ocorrer de 3% a 92%. Então, à direita, a gente consegue ver a exemplificação da tela. Então, a gente vai identificar o ponto de defeito onde a rugosidade da vagina está alterada. Vamos abrir nessa região e fazer a correção da fáscia vésico-vaginal. Falando do defeito lateral dos prolapsos de parede anterior, a gente tem um reparo paravaginal. Ele é feito também por acesso vaginal, mas pode ser feito por acesso retropúbico com menos frequência. Além, o princípio cirúrgico vai ser a reflexão dos sulcos laterais anterior da vagina no arco tendíneo. Essa técnica tem bons resultados a longo prazo. Agora, algo importante é quando a paciente ela tem defeito tanto central quanto lateral. Quando vai se fazer a correção do defeito central e vai retirar a pele da vagina que está fraca, se retirada em excesso, pode fazer uma modificação das dimensões laterolaterais e dificultar a correção do defeito lateral. Então, sempre tem que tomar esse cuidado. Em relação ao defeito posterior, a cirurgia existente principal é a colporrafia posterior, que é bem semelhante à colporrafia anterior, em que se abre a mucosa vaginal na região em que se identifica o defeito, faz a separação da face retovaginal da mucosa e faz uma aplicatura em linha média corrigindo o defeito. Lembrando que a colporrafia posterior a gente tem que sempre considerar a correção do corpo perineal, que seria através da aplicatura dos músculos pubo-retais. E além disso, em grandes defeitos, sempre considerar o uso da tela. Então aqui à direita a gente consegue ver a representação
com a técnica cirúrgica sendo bem parecida com a colporrafia anterior. Por último, como técnica cirúrgica obliterante, a gente tem a colpoclese, que é também conhecido como cirurgia de Lefort, que é o fechamento da vagina em si. Lembrando que esse fechamento ele pode ser parcial ou total. Essa é uma conduta de exceção naquelas pacientes de maior idade que tem grande risco cirúrgico, que não tem mais vida sexual. E aqui a gente tem um diagrama mostrando o tratamento cirúrgico das distopias genital. Esse diagrama é do nosso manual do serviço, do HC, mostrando em que o defeito anterior, a cistocélia ou retrocélia, a gente vai fazer a colporrafia anterior, considerando sempre fazer o sling, o uso da tela naquelas pacientes com grandes defeitos ou com incontinência urinária de esforço. O defeito posterior a gente vai fazer a colporrafia posterior, considerando sempre a colpoperinoplastia associada. Lembrando que o defeito apical, quando é prolapso uterino, a gente faz a esterectomia vaginal com correção sítio específica. Quando é o defeito da cúpula vaginal, a gente faz a fixação das cúpulas ou no ligamento útero-sacro ou sacro espinhoso à direita, ou a colpo-sacro-fixação que a gente já abordou. E na heterocele, a gente faz a cudoplastia. Então, esse diagrama consegue resumir bem o tratamento cirúrgico das distopias genitais. Agora a gente vai falar do artigo científico. Esse artigo científico foi publicado na New English em 2012. Ele tende a comparar a colporrafia, esse estudo compara a colporrafia anterior versus a correção com tela transvaginal para os prolapsos de órgãos pélvicos. Então, em relação à metodologia do estudo, foi um estudo multicêntrico de grupos paralelos, randomizados e controlados, que comparou o reparo com kit de malha de polipropileno transvaginal comparado com a colporrafia tradicional. Esse estudo foi realizado em 53 hospitais de 4 países, que foi a Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, entre dezembro de 2007 e 2008. Lembrando que as pacientes selecionadas eram aquelas pacientes com mais de 18 anos, que tinham um prolapso pelo menos superior ao 2º grau, quantificado pelo POPQ. Com os critérios de exclusão, teve-se um N de 389 mulheres, que foram distribuídas na proporção de 1:1, sendo que 200 mulheres foram submetidas ao reparo com kit de malha transvaginal e 189 foi feita a colporrafia tradicional. Para avaliar a paciente previamente à cirurgia e após a cirurgia em 2 e a 12 meses em relação aos sintomas, foi utilizado um inventário do estresse urogenital, que é o UDI, e também o questionário sexual de prolapso de órgãos pélvicos, que é o PISC-12. O desfecho primário avaliado foi a ausência de prolapso ou prolapso grau 1 após a cirurgia. E os desfechos secundários foram as complicações cirúrgicas, os eventos adversos relacionados ao procedimento, o desconforto urogenital e a função sexual relatado pela paciente. Então, em relação ao desfecho primário, que é a resolução do prolapso propriamente dito, avaliando o kit de malha transvaginal versus a colporrafia tradicional, a gente consegue ver que a tela transvaginal ela foi melhor, com taxa de sucesso de 60,8%, comparada a 34,5% na colporrafia tradicional, sendo que o P foi um P significativo, com intervalo de confiança também significativo. Em relação aos sintomas propriamente ditos, avaliando pela UDI 12 meses após a cirurgia, as pacientes com o uso da tela, elas tiveram maior queixa de incontinência urinária de esforço quando comparada à colporrafia tradicional, com P significativamente estatisticamente significativo de 0,02. Além disso, os sintomas obstrutivos foram com menos frequência na tela, com P também estatisticamente significativo, e os sintomas irritativos não teve diferença estatística.
Em relação aos sintomas sexuais avaliados pelo PISC-12, a gente percebeu que a dispareunia foi mais frequente na correção da tela, com as pacientes queixando da correção pela tela de 7,3%, quando comparada com a coporrafia com apenas 2% dessa queixa. Porém, o grau de satisfação sexual foi maior naquelas pacientes que foram submetidas ao reparo pela tela, quando comparado à coporrafia. Em relação aos eventos adversos, tanto a duração da cirurgia quanto a perda sanguínea foram maior na tela, quando comparado à coporrafia tradicional. Além disso, a perfuração da bexiga também foi mais frequente na cirurgia por tela, quando comparada à coporrafia. E a dor inguinal também foi mais frequente na tela, quando comparado à coporrafia tradicional. Então, a gente consegue concluir com o estudo que a tela guiada por trocater ela tem maior sucesso na correção do prolapso, quando comparada à coporrafia tradicional, porém, essa técnica ela está mais relacionada a efeitos adversos. Então, em relação às referências bibliográficas que eu utilizei, foram essas listadas no slide apresentado nesse momento, e eu agradeço a atenção de todos.